Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui para fazer a análise da prova do Enem que acabou de terminar. Como professor do curso Autoria, acho que eu não poderia estar mais feliz com o tema que foi passado por várias razões. A primeira delas, por saber que os alunos aqui do curso estavam mais que preparados para fazer a prova, pensando que nós discutimos muito esse tema ou um tema parecidos com esse. Os alunos fizeram recentemente temas ligados a esse assunto, então espero que todos tenham ficado tão satisfeitos quanto eu na hora que pegaram a proposta. Acima de tudo, também fico satisfeito como cidadão, de fato, por uma proposta como essa ter sido abordada e que segue, inclusive, o padrão tradicional do Enem de abordar questões que passem pela lógica das noções de cidadania e direitos humanos. Tá? Isso é uma marca na prova do Enem em diversos anos e talvez um ano como o nosso. Isso seja fundamental, aliás, de o que é fundamental. Cabe dizer, inclusive, que é super relevante que se aborde uma questão como essa e que isso não é uma questão ideológica, mas uma questão de bom senso. Então, se uma sociedade que existem tantos casos de violência contra a mulher e uma cultura que permite esse tipo de abordagem, isso não é uma questão de esquerda ou direita, mas simplesmente de cidadania. Dessa forma, foi super relevante que o Enem tenha escolhido um tema como esse, porque é sim um pré-requisito básico para os futuros ingressantes em ensino superior que saibam abordar essa discussão da maneira mais adequada. Tudo bem? Se você quiser dar uma olhada na proposta, inclusive, para acompanhar no comentário, o que eu faria, em primeiro lugar, é entrar lá no nosso site redaçãoautoria.com.br, tá? E aí você vai clicar aqui nesse itemzinho de serviços, aqui na parte de cima da página, e clicar em provas comentadas. Quando você clica em provas comentadas, você é lançado para essa página aqui, tá? Com algumas provas de vestibulares mais antigas, e você clica aqui no item Enem. Lá no item Enem, você vai ter acesso às provas de 2013, 14 e 15, e obviamente essa prova aqui que está ao nosso lado, que nós vamos comentar. Esse ou esse lado, eu nunca sei. Tá? Em primeiro lugar, é importante a gente dar uma olhada no comando. Quando se diz que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, imagina-se que é um determinado tipo de violência que não cessa em ir embora. Isso parece óbvio, mas é importante que já se atente para o fato que essa é uma construção histórica, inclusive. Se ela persiste, ela é moldada por uma perspectiva que vem do passado. Se o candidato, se alguém quiser negar que esses casos de fato existem, o primeiro texto da coletânea já mostra pra gente que não é muito verdade, a partir do momento que eles existem sim e nos últimos 30 anos só aumentam. O primeiro texto é fundamental que seja pensado, inclusive, como algo que fornece uma contextualização de como tais casos de fato têm ocorrido cada vez mais na sociedade brasileira. Tudo bem? Os indícios de problematização maior da discussão, eles são sugeridos de forma mais consistente aqui nos textos 2 e 3, isso na minha opinião, pensando que o texto 2, principalmente, ele mostra um gráfico que aborda todos os diferentes tipos de violência que são sofridos pelas mulheres no Brasil contemporâneo. Tem alguns casos que são poucos, não importa que são poucos, mas tráfico de pessoas é uma coisa extremamente séria. Isso abre margem, inclusive, para que sejam discutidas diferentes formas de violência, o que nos faria pensar que as explicações para as causas para esses casos de violências não são apenas de causas, não são unicamente causas concretas, né, mas também uma construção cultural que visa, no fim das contas, quase que a validação desse tipo de comportamento por parte de muitos homens e que precisa ser combatido, certo ou não? E aí o texto 3 já mostra essa discussão a respeito do feminicídio, tá? O que é interessante nesse texto 3 são algumas questões diferentes. Numa imagem simples como essa aqui, que está do lado, feminicídio basta, eu consigo ter várias inferências de coisas possíveis a serem abordadas no texto. A primeira delas, o fato, obviamente, de que feminicídio, ou seja, o crime, o assassinato de mulheres, o assassinato de mulheres, ele deve ser encarado como algo extremamente grave, e aí uma informação extra coletânea que é importante ser levada em consideração é de que, sim, a partir desse ano no Brasil, o feminicídio passou a ser considerado crime hediondo. Além disso, é interessante pensar que uma campanha como essa do feminicídio basta foi uma campanha criada em um site, supostamente, possivelmente o site de uma ONG, o que poderia ser uma dica, inclusive, para possíveis propostas de intervenção. Eu já falo um pouco mais sobre isso, mas é claro que naquela proposta genérica de campanhas e tal, que muitas pessoas fazem, mas uma proposta mais específica, mostrando que grupos e coletivos ligados às campanhas que poderiam ser feitas, eles têm a possibilidade de se mobilizar a sociedade conscientização como consequência, tá? Não como a causa da proposta, de que esse é um problema, de fato, muito sério que precisa ser levado em consideração pela sociedade. Além disso,
existe uma série de números no texto 4 da coletânea que abordam questões que já têm sido feitas e possibilidades de escapada, ou enfim, possibilidades de denúncia para esses casos mais drásticos, inclusive, destaque para isso, a Lei Maria da Penha. Certo? Não? E quantos casos já aconteceram em relação à Lei Maria da Penha. O interessante aí é pensar que talvez a lei ela pode servir como um passo inicial, tá? Mas a discussão talvez que tenha que ser feita, e os alunos da autoria fizeram, tá? Só para dizer isso claramente, é imaginar se a Lei Maria da Penha é suficiente para impedir que a violência contra a mulher se prolifere. Então, assim, obviamente, houve uma série de ganhos a partir do momento que a lei e outras medidas passaram a ser adotadas. Nesse sentido, é importante saber usar a estrutura de contra-argumentação. De imaginar, ok, ainda que tenham surgido casos que tenham punido cada vez mais crimes contra a mulher, essas punições são insuficientes se pensar que casos como os relatados nos textos acima ainda de fato acontecem. Então, o que eu acredito é que esse tipo de discussão, além de promover uma boa contra-argumentação para você colocar no seu texto, essa relação entre o suficiente ou o insuficiente, pode já ser um gancho para propostas de intervenção, imaginando que medidas como essas podem ser realizadas, mas obviamente essas não podem ser as suas medidas, tá? A partir do momento que você apresenta uma medida que já existe, ela não é uma proposta de intervenção original. Agora, estabelecer comparação de dados como esses aqui, para que eles pudessem ser feitos de outras formas ou de maneira ainda mais intensa, seriam propostas de intervenção possível. Então, assim, as campanhas como essa, se eu seguir a estrutura que me diz quem vai realizar a campanha, quem vai realizar a proposta, qual é essa proposta de maneira bem concreta e como ela se relaciona com o tema, algumas propostas podem ser de fato adotadas. É o que eu imagino que tanto propostas que dizem respeito à conscientização, cuidado com a palavra conscientização, espero que você já saiba disso, se você é um aluno você sabe, conscientização sozinha não é nada, tá? Mas é consequência de uma proposta específica. Então, campanhas ou a organização do terceiro setor, de grupos, dos movimentos sociais, de grupos ligados à causa feminista, inclusive, seriam extremamente interessantes para que propostas específicas fossem criadas visando esse conhecimento a respeito do tema, porque com conhecimento se resolve muita coisa. Eu posso falar que a educação vai resolver? Pode, se você trouxer isso de maneira específica, tá? Não é falar assim, a escola tem que resolver isso. Não. Se eu digo que a questão ligada ao lugar da mulher na sociedade será discutida de maneira pontual, bem específica dentro do ambiente escolar, isso pode sim servir como uma proposta de intervenção. Tudo bem? Além disso, o estímulo a denúncias como casos desse seria de fato interessante. O importante é saber distinguir quais são as propostas que poderiam ser feitas pelo governo e quais são propostas que poderiam ser feitas pela sociedade civil ou mesmo por algumas empresas. De maneira geral, se você quiser dar uma olhada mais detalhada sobre essas sugestões que eu dei lá no nosso site, isso que eu acabei de mostrar para vocês têm um texto enorme, tá? Mostrando essa análise que foi mencionada. Só que, de maneira geral, acho que cabe levar em consideração que a proposta, além de extremamente relevante, ela pode sim avaliar com precisão quem são os candidatos mais preparados em algo que, além de extremamente atual, leva em consideração de forma muito pertinente o recorte da prova, que é essa relação com os direitos humanos. Tudo bem? Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até agora. Se você gostou, além de dar uma curtida, uma compartilhada, enfim, aquilo que você preferir, venha nos procurar, venha falar com a gente para conhecer um pouco mais sobre o nosso método, sobre o nosso curso, ok? Muito obrigado e um abraço.